Então agora, por Deus e para nós, pastor Danilo e Camila, jovens e adolescentes na visão. Boa tarde a todos, a paz do Senhor, amém? Meu nome é Camila, para quem não me conhece, eu sou esposa do pastor Danilo. A paz do Senhor a todos, amém? É um prazer estar com vocês aqui nesta tarde, né? Uma gratidão ao Senhor. Eu sou o pastor Danilo, hoje pastoreio a igreja transcultural região 2 da cidade de Nepomuceno, esposo da Camila, papai da Júlia. Estamos aqui nesta tarde para compartilhar com os irmãos algo do Senhor para suas vidas. Amém. Então daqui a pouco eu chamo meu marido. Eu vou fazer aqui uma breve introdução e depois ele vem. Só para vocês saberem, eu tô super nervosa, tá, gente? E quando o pastor Júnior falou com a gente, eu falei assim, Danilo do céu, mas tem tanto tema que eu poderia falar, tanto. Ele escolheu justo que eu não sei nada sobre isso. Tem tanto tema, será que ele não pode mudar o tema? Eu acho que que Deus falou para ele, Camila, e ele entendeu que era Camila errada, eu acho que não era eu não. E aí eu fui orando e falando com Deus, e Deus falou, realmente, tem muitos temas que você poderia falar, mas não é você que vai falar, sou eu. Você tem que estar totalmente dependente de mim, porque não é você que vai falar. Falei, tá bom, Senhor, perdoe-me. Aí chegou aqui, antes de ministrar, falei, pastor Júnior, dá tempo ainda? Ele falou assim, não, agora não dá tempo mais. Enfim, há um ano, meu marido foi pastorear a região 2 de Nepomuceno. E a igreja, assim, estava prestes a fechar. A igreja sempre foi uma bênção e ela passou por um momento muito difícil. E há um ano nós fomos para lá. E a gente falou, meu Deus do céu, o que a gente está fazendo aqui? Misericórdia, Senhor. E aí, lá é conhecido como a igreja de jovens. Eu nem sei se o pastor Júnior sabe disso. É a igreja de jovens. Eu falei, amor, mas não tem nem gente na igreja da jovem. Olha como que a gente pegou a igreja, o que a gente vai falar? Então Deus sempre falando, não é vocês que vão falar, sou eu. Então, adolescentes e jovens na visão. O que nós precisamos entender primeiramente? Quando nós falamos sobre jovem, sobre adolescente, acho que todo mundo aqui entende muito sobre jovem, porque todo mundo aqui já foi, na verdade, todos aqui o quê? São jovens, nós somos jovens, não somos? Então a gente consegue entender um pouco os jovens, por quê? Porque nós já fomos adolescentes, e uma série de características vem na nossa mente quando nós falamos sobre jovem, sobre adolescente. O que é um jovem? É alguém aventureiro? Sim. É alguém que tem vigor? É alguém forte? Então, jovem tem muitas características, autêntico, corajoso. Por quê? Hoje a gente fala, meu Deus, quando eu era jovem, eu era tão corajoso. Jovem tem coragem de fazer algumas coisas que você fala, meu Deus, mas nós já fizemos também. E aí, quando nós buscamos a definição da palavra mesmo, lá no dicionário, a palavra jovem significa o seguinte, é um indivíduo que ainda não atingiu o seu pleno desenvolvimento. Ele ainda não atingiu o seu pleno desenvolvimento. Ou seja, é um período do ser humano compreendido entre a infância dele e o seu pleno desenvolvimento do organismo. Isso é ser jovem. Então, quer dizer que é um período que nós passamos, que nós estamos
desenvolvendo para atingirmos o pleno desenvolvimento do nosso organismo até chegar na vida adulta. Isso é ser jovem. E quando nós falamos sobre jovem, nós precisamos entender o seguinte: os jovens, eles são a igreja de hoje. Não existe essa de que eu vou fazer, eu vou trabalhar e no futuro, quando os jovens tiverem 40 anos, eles vão fazer. Na verdade, eles são a igreja de hoje. E se eles estão em processo de desenvolvimento do seu organismo e de aperfeiçoamento, eles precisam estar em constante trabalho para que seja aperfeiçoado. Por quê? Ninguém consegue se aperfeiçoar em algo que não pratica. Então, o pastor Jeremias tem quantos anos? Sei lá, 40? É? O Jeremias? 40 anos. Então, ele foi jovem, mas ele ainda é jovem, né? Eu acredito que ele não tenha ficado 40 anos sentado aqui esperando fazer 40 anos para ser o nosso chefinho. Com certeza não. Porque hoje ele já se aperfeiçoou. Só que para você se aperfeiçoar, você precisa estar em constante trabalho. Então, por isso que os jovens são a igreja de hoje. É por isso que todos os dias eles têm que estar dentro das igrejas, em constante trabalho, ministrando louvor, indo para o grupo vida, pregando lá na igreja, limpando a igreja, ficando na intercessão. Por quê? Porque está desenvolvendo. E esse período de desenvolvimento, ele é muito importante. Por quê? Quando você está se desenvolvendo, as suas atividades, elas vão exercer total influência em quem você será daqui 20 anos. Então, como está sendo esse seu desenvolvimento com a juventude da igreja, para que eles sejam realmente focados na visão, para que sejam jovens cheios de unção? Como que tem sido esse trabalho? Como que tem sido feito esse trabalho com os jovens? Eu te falo por que eu estou dizendo isso. Primeira coisa que nós precisamos é entender assim, como que nós podemos ajudar os jovens hoje? Primeira coisa que a gente precisa saber para nós ajudarmos é compreendermos as suas características e entendermos o que eles precisam para se unir às características que ele já tem, para que ele exerça o seu trabalho, um bom desempenho no que ele está fazendo agora. Não precisa abrir. Em 1 João 2,14, fala assim: jovens, eu vos escrevi porque sois... Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Ponto. Deus já falou que os jovens são fortes. Ponto. Provérbios 20, 29, fala assim, ó: a beleza do jovem está na sua força. A beleza do jovem está na sua força. E aí eu li em todas as versões, os 2 versículos. Eu falei, deixa eu ver se é força mesmo. Eu li em todas as versões. E lá estava escrito: a beleza do jovem está na sua força. Jovem, eu vos escrevi porque vocês são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês e vocês vencem o maligno. Só que, o que é uma pessoa forte? Uma pessoa que tem vigor, uma pessoa robusta, é uma pessoa que tem resistência, tem resiliência, não é? É uma pessoa forte. Então, Deus já disse que eles são fortes. Só que, se eles estão em processo de desenvolvimento do seu organismo, tem alguma coisa que está faltando ainda. Força Deus já pôs lá, está escrito. Então, sabe o que nós precisamos fazer? Nós precisamos incentivar os jovens, ajudá-los, acreditar neles, dar realmente um voto de confiança e assumir um compromisso de ensiná-los a pedir a Deus por sabedoria. É isso que nós temos que fazer. Eu poderia colocar aqui
10 tópicos do que a gente tem que fazer com os jovens. Mas depois Danilo vai trazer alguns. Mas a sabedoria, ela é o canal que nos leva a conseguir desenvolver tantas outras áreas que sem a sabedoria nós não conseguiríamos. Então, uma pessoa sábia, ela tem grande fundo de conhecimento. E a palavra de Deus nos diz assim, em Tiago 1,5, que quem necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá, livremente, liberalmente. Então, se pedir, Deus vai dar. E fala a verdade, gente. Jovem, meu Deus, tem hora que dá uma raiva. Tem hora que dá uma raiva deles. Fala, meu Deus, todo dia tem que falar a mesma coisa. Tá falando que não é para fazer isso aqui, tá fazendo. Mas não tem compromisso. Tá falando. Tem dia que dá uma raiva. Não tem? Não tem, Carlos? Tem dia que dá uma raiva. Só que nós não podemos nos esquecer que nós éramos jovens. E quando nós éramos jovens, alguém teve paciência com a gente. Às vezes, se ninguém tivesse tido paciência com a gente, nós não estaríamos aqui nesse auditório hoje. Mas alguém investiu em nós. Alguém fez alguma coisa por nós. Então, eu gostaria de incentivá-los a ensinar os jovens a pedir a Deus sabedoria. A pedir a Deus, porque a sabedoria de Deus, ela é mais sábia, até a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. Então, Salomão na sua juventude, ele pediu a Deus o quê? Sabedoria. E o que Deus faz quando nós pedimos? Está escrito que se nós pedirmos, Deus, Ele vai dar sabedoria. Então, eles já são fortes, não precisa ficar pedindo para eles ter força, não, porque eles já têm. Mas nós devemos ensiná-los a pedir por sabedoria, todo dia. Pode ser todo dia. Peça a Deus sabedoria. Parece uma coisa repetitiva, uma coisa boba. Mas sabe o que vai acontecer? Se Deus está falando que quem pede sabedoria vai receber, se eles pedirem sabedoria, automaticamente o que vai acontecer? Eles vão receber. E aí eles vão conseguir, aos poucos, não vai ser de um dia para o outro, enxergar a vontade de Deus, enxergar o que Deus quer que eles façam, enxergar como que tem que ser, sabe, esse dia que a gente dá raiva deles, daqui a uns dias não vai precisar ter raiva mais, porque a sabedoria de Deus já está sobre eles e eles estarão entendendo melhor o que eles precisam fazer nessa juventude. Mas nós temos um papel fundamental, que é permiti-los estar em constante trabalho para que eles sejam aperfeiçoados e que amanhã eles colham grandes frutos daquilo que tem plantado hoje. Amém? Deixa eu tomar um pouquinho dessa água de coraçãozinho aqui, peraí. Glória a Deus. E muitas vezes, sabe o que acontece? Nós gostamos de montar um cronograma, de ensinar os jovens e os adolescentes como ser bons jovens, como ser bons adolescentes. E a gente quer colocar regras, sabe? Um cronograma que tem que fazer assim. Você não pode fazer isso mais. Você tem que chegar nesse horário. Você tem que fazer aquilo. Só que nunca será com a força do nosso braço. E é aí onde a gente perde a paciência, onde a gente muitas vezes deixa para lá. Só que quando nós entendemos, nós possamos somente ensiná-los a pedir por sabedoria, tudo pode mudar, porque eles vão pedir e eles vão receber a sabedoria que vem de Deus. E a gente não pode esquecer que eles estão em processo de construção. E construção, quem aqui mexe com obra, com construir casa, sabe o que é um processo de construção. Um processo de construção, às vezes o pedreiro faz a parede torta, tem que derrubar tudo e fazer de novo. Precisa de paciência, precisa de investimento, muito investimento. Né, Zezé?
numa obra, numa construção. Mas depois, quando você vê tudo pronto, você fala, uau, valeu a pena cada dia investido aqui, cada momento investido na vida desse jovem. Por que eu te falo isso? Volto a repetir, nós já fomos jovens. E muitas vezes, quantas vezes eu, Camila, não merecia estar ali exercendo alguma coisa naquele dia. Às vezes estava rebelde naquele dia, estava nervosa, fez alguma coisa, jovem é complicado mesmo. Só que alguém, ao invés de ir lá falar assim para mim, você não serve para ficar aqui, pode sair, você não vai participar do louvor mais, você não vai, nada disso mais. A pessoa me amou. A pessoa falou assim, não, vem cá, vai lá ministrar louvor. E aí naquele dia, o Espírito Santo me usava, Ele falava comigo, Ele me transformava, e isso tudo fez parte do processo de desenvolvimento do meu organismo. Só que poderia ter sido diferente. Eu poderia ter sido impedida de trabalhar na obra por tantos fatores, e hoje nós não estaríamos aqui. E quando eu falo isso, eu não estou falando sobre fazer vista grossa, sabe? Sobre deixar o jovem fazer o que eles quiserem. Isso de jeito nenhum. Nós não podemos fazer isso. Deixar fazer o que quiser, porque senão vai sair da igreja. Pode viver a vida do jeito que quer lá fora, porque senão vai sair da igreja. Eu não estou falando sobre isso, sabe? Sobre fazer vista grossa, sobre ficar com medo de sair da igreja. Não é isso. Mas um jovem, ele precisa de cuidados e necessidades especiais, porque todo mundo aqui foi jovem e sabe que a gente passa mesmo por esse processo. Todo mundo aqui, eu tenho certeza que fala assim, gente, quando eu tinha 15 anos eu tinha que ter a mente de hoje. Eu falo isso todo dia, eu falo, meu Deus, se eu pudesse voltar no tempo, queria tanto ter a mesma mente de hoje. Tem gente aqui que fala isso? Com certeza. Então, quando eu digo sobre nós incentivarmos os jovens, ao invés de ficar pondo regra, eu digo sobre amá-los. Amá-los. O que é amar? Amar alguém, amar uma pessoa. Jesus, Ele nos amou tanto que Ele deu a sua vida em favor de nós. Mas a gente não merecia. Vai ter dia que eles não vão merecer. Mas amar é isso. Amar é fazer pelos jovens o que precisa ser feito por eles, mesmo que tenha dia que eles não mereçam, que tenha dia que dá uma raiva na gente, mas a gente tem que fazer o que precisa ser feito. Por quê? Jesus fez por nós o que precisava ser feito. E deu certo, não deu? Então, quando nós amarmos e entendermos que eles não vão ficar desse jeito complicado para sempre, a gente vai entender que vale a pena, sabe, investir um tempo neles, investir a paciência neles e todos os dias instruí-los a ter sabedoria, a ter sabedoria, a ter sabedoria. Por quê? Porque quando uma pessoa ela recebe do Senhor a sabedoria, ela fica apta a desenvolver outras coisas, a receber outras coisas que Deus tem para entregar, só que a pessoa não está pronta para receber ainda. Então, se a pessoa começa a pedir a sabedoria, outras coisas automaticamente elas virão, porque eles estarão preparados para receber. E Deus, Ele quer usar essa geração. Deus quer usar, a gente não é eterno, a gente não vai estar aqui todo dia. E amanhã, quem que vai fazer? Mas só que para os jovens fazerem amanhã, eles precisam estar em constante treinamento para serem aperfeiçoados. Amém? E quanto antes nós entendermos isso, os jovens serão abençoados, a família deles serão abençoadas, a igreja será abençoada. Por quê? Porque eles estarão dentro da visão, eles serão jovens cheios do Espírito Santo, jovens dispostos a ganhar almas, sabe, a ver o reino de Deus crescer, não jovens fortes parados. Por isso a importância da sabedoria. Ter força é muito bom, mas não adianta ter força e não saber como usá-la.
Então, quando se tem força e sabedoria, você está pronto, os jovens estão prontos para fazer o reino de Deus avançar. E foi isso que o pastor Antônio falou aqui ontem, é avançar, é avançar. Quem vai avançar? Os jovens só? Não, todos nós, juntos, junto com os jovens, as crianças, os adolescentes. E quando isso acontecer, vai acontecer o que Joel profetizou. Quem sabe o que Joel profetizou? Está lá em Atos 2. E os jovens terão visões. E automaticamente uma igreja com jovens fortes é uma igreja forte. Uma igreja com jovens fortes é uma igreja forte. Se os jovens são fortes, a igreja é forte. E mais uma coisa muito importante: quando nós queremos exigir demais do outro, nós não podemos, nós temos que ter cuidado com o seguinte: os jovens chegam na igreja e a gente não sabe o que eles passaram. Eu nasci em um lar cristão. Eu tive minha mãe que me instruiu uma vida inteira, realmente uma serva de Deus, que me incentivava a servir a Deus, que orava de joelho por mim, que me auxiliava, e mesmo assim, tive problema na juventude, na adolescência. Não foi fácil, mas ela me incentivando, mesmo assim foi difícil. Agora hoje os jovens chegam e nós nem sabemos o que eles passaram. Às vezes já foram abusados sexualmente, verbalmente. Às vezes presenciaram tantas coisas que nós adultos nunca nem presenciamos e eles estão jovens já. E nós queremos exigir uma agenda de como que tem que ser lá dentro da igreja. Então nós precisamos, primeiro, investir nos jovens, o nosso tempo, a nossa paciência, e instruí-los todos os dias. Falar mesmo com essas palavras. Peça a Deus sabedoria, chega lá na sua casa, ora, falar com essas palavras com os jovens. Peça a Deus sabedoria, sabe o que vai acontecer? Eles vão pedir e o Senhor vai dar. E é um dia após o outro, não é de um dia para o outro, mas é de um dia após o outro. E quando nós vermos, eles já estão lá fortes, exercendo a função, jovens focados, cheios de unção, tendo visões, ganhando almas para o Senhor. Essa é a igreja de hoje. Sabe, os discípulos de Jesus eram todos jovenzinhos, de 16, 17 anos. Já pensou se Jesus fosse esperar eles fazerem 50 anos para chamá-los? Mas ia atrasar demais, nós estávamos esperando ainda para conhecer Jesus, nós não tínhamos conhecido Jesus ainda. Eles eram jovens, Davi era jovem, José, Salomão, eles eram jovens, eles começaram jovens, com tanta força, vigor e sabedoria. A sabedoria que vem de Deus, ela nos torna aptos para tantas outras coisas que também virão de Deus. Quando nós recebermos essa sabedoria e quando os nossos jovens receberem essa sabedoria do Senhor. E eu estou vendo aqui muitos jovens. Deixa eu falar uma coisa para vocês, jovens que estão aqui. Em Eclesiastes 12:1 fala assim, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais dirá: não tenho neles prazer. Não existe uma idade certa para servir a Deus. Não existe uma idade adequada para fazer a obra de Deus. A gente nunca é novo demais para isso e nem nunca velho demais para isso. Então, jovens, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Eu vou te dar uma boa notícia. Quando você lembra do Senhor nos dias da mocidade sua, antes você vai colher os frutos da sua obediência ao Senhor. Não espere ficar velho, não espere chegar em uma idade que você acha certa para servir a Deus. Porque a igreja de hoje são os jovens. Jovens fortes, cheios do Espírito Santo, focados, que têm visões, que vão expandir o reino. E deixa eu só contar para você rapidinho. Quando eu tinha 23 anos,
Alguém acreditou em mim, 23 anos, eu tenho quase isso. 23 anos, alguém me chamou para pregar num congresso de mulheres, eu tinha 23 anos, e me pediu para falar sobre administração financeira familiar. Eu falei assim, com 23 anos, todas as mulheres mais velhas do que eu tinha 8 meses de casada, tanto de mulher de mais de muitas idades, que eram jovens também, mas eram mais velhas do que eu. Mas alguém teve a coragem de me chamar. Alguém acreditou. Alguém falou assim, vai, Deus vai te usar. Você está merecendo não, mas pode ir. E sabe o que aconteceu ano passado? Eu lancei o meu primeiro livro de educação financeira para mulheres. Sabe por quê? Alguém acreditou. Alguém acreditou. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. Sabe? E é quando a gente menos merece que a gente recebe. E fala a verdade. Tem dia que fala, os jovens, gente, esses jovens da igreja estão me dando uma trabalheira, é mais fácil se eles não estivessem aqui. Mas é quando a gente menos merece. Quando a gente menos merecia, Deus fez por nós. E nós faremos parte dessa geração, dessa nova geração. Na verdade, nós somos partes dessa geração, que é a igreja de hoje, não é a igreja de amanhã. Então eu te convido a aceitar hoje comigo esse desafio, porque isso não é um convite. Eu convido para você aceitar o desafio. Convite, se não for do nosso interesse, a gente não vai. Mas um desafio requer de nós esforço, força, né? Tá difícil, mas depois que você entra no desafio, a gente quer ganhar. Depois que você entra, você faz esforço para ganhar. E vai ter dia que vai ser um desafio dos grandes. Mas vai valer a pena. Quando amanhã nós virmos os jovens plantando igrejas, ganhando o povo, indo para todas as nações, eu sei que valerá a pena. Então eu convido você para aceitar esse desafio nessa tarde de incentivar os jovens, de investir nos jovens e combinar comigo que todo mundo aqui vai ensiná-los a pedir o quê? Sabedoria, porque quando pede, Deus dá livremente. Amém? Deus abençoe. Eu pensei que não seria diferente para mim, mas as pernas tremem, né? Mas louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, só concluindo algo que a Camila acabou de dizer, Jesus não abandonou nenhum dos seus discípulos. Só um que quis, para que cumprisse a palavra. E eu pergunto para vocês, porque na igreja nós temos jovens, e chega uma certa idade, para pais, nas escolas, faculdades, que vão dizer assim, a aborrecência chegou. Ou seja, acabou de chegar ao trabalho, era uma criança, carregava no colo, que pena que cresceu. Mas cresce, você cresceu, já é um adulto. Olha o que Deus fez na sua vida. Jesus não abandonou nenhum deles, e deram trabalho para ele. E como deram trabalho para Jesus. E eu primeiramente, eu gostaria de dizer aqui uma palavra que é gratidão. Gratidão é uma palavra que vai resumir o que o meu coração quer expressar nesta hora. E digo por quê? Porque se estou aqui hoje, é porque há 22 anos atrás, vocês lembram da mulher de fluxo que ela chega para Jesus e toca, e Jesus fala assim, alguém me tocou. Há 22 anos atrás, alguém olhou para mim, e eu posso dizer hoje, que alguém investiu em mim.
Alguém acreditou em mim. Você está aqui porque alguém acreditou em você. Alguém investiu na sua vida. Eu posso até esquecer alguns nomes, mas está aqui, também dei trabalho. Pastor Fagundes, Anísia. Teve dia da gente sair da casa do pastor Fagundes 4 horas da manhã. Investiu em nós. Sabe o que ele dizia? Nos ensinando, porque hoje nós temos que fazer. Eu prefiro vocês aqui dentro da minha casa fazendo bagunça do que vocês lá na rua. Não era, pastor Fagundes? Não foi assim? Pastor Vitor Lúcio, um pai. E hoje pela manhã, quando o pastor João Paulo estava pregando, eu fui entender que visão maravilhosa é essa. Discípulo que faz discípulo. Essa é a nossa visão. Ele falou: eu não faço discípulos para ser meus, não, eu faço para a obra de Deus. E quando eu olhei, pastor João Paulo, estava chegando aqui cumprimentando o Silvinho com a Viviane, aquele que me discipulou, pastor Vaguinho. Louvado seja Deus pela sua vida, pelo tempo que você dedicou a mim. Gratidão, irmãos. Gratidão por tudo. Isso é o que o Senhor faz. Pode ter certeza, você que chegou aqui, talvez você ainda não reconheceu, mas alguém te amou. Alguém pagou um preço por você, e por isso você está aqui. Agora eu quero te dizer algo mais. Nós temos que avançar e fazer o mesmo. O mesmo. Oh glórias! Nós temos muita coisa para fazer, mas fizeram tanto por nós. 1 Pedro capítulo 1, do versículo 6 a 8, vai dizer assim: escute, nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmado o valor da fé que em vocês têm, muito mais preciosa, a fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo, quantos aqui caminhou com Jesus? Possível. Quantos andou com Ele? Né? Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória. O que fez você apaixonar? Casados, é muito simples, que fez você apaixonar. Eu olhei para ela, foi amor à primeira vista, mas alguma coisa chamou atenção. Talvez o olhar, uma conversa, não é assim? Uma influência, estava na casa de um amigo, fui influenciado, aí lá de repente eu conheci, uma convivência. O que nos faz apaixonar? Jovens e adolescentes na visão, nós pastores, líderes, nós precisamos fazer os nossos jovens se apaixonar pela visão. E é essa visão que nós andamos nela, transformá-los em discípulos apaixonados por Jesus. Irmãos, é uma grande missão isso, é grandiosa, mas nós temos ela em nós.
transformá-los em discípulos de Jesus. Veja bem, é possível com o seu esforço, sim, você montar uma boa estrutura, uma igreja toda enfeitada, preparada para receber jovens, mas podemos falhar naquilo que é mais importante, e eu te chamo a atenção para isso. Nós podemos falhar na salvação, no compromisso e na entrega desses jovens. Temos que ter cuidado. Veja bem, o culto de jovens pode estar lotados, os jovens empolgados, pulando, louvando, mas nós podemos não conseguir mudar a mente desses jovens, de jovens e adolescentes desta era, deste tempo, para jovens e adolescentes apaixonados por Jesus, apaixonados pela visão. O discípulo, quando se aproxima do seu mestre, ele quer ser o quê? Parecido com ele. Não é assim? O discípulo, ele se aproxima assim. E hoje nós temos enfrentado um grande desafio. Sabe qual é o desafio? Os jovens e adolescentes desta era têm uma geração que quer Jesus. É uma geração que quer Jesus, mas quer da maneira deles. É sério. Nós vivemos isso, presenciamos isso, não é, pastores? É uma dificuldade grande. Querem sim, mas da maneira deles. E nós precisamos tomar cuidado. Nós não podemos ter uma igreja cheia de jovens que apenas frequentam os cultos. Não. Nós temos que ter uma igreja de jovens que se importam em ter realmente um compromisso com Jesus. É diferente, que participam. Precisamos, para transformar, igual a Camila falou, ia dar algumas estratégias que Deus colocou, mas dentro da visão, dentro do que é a nossa igreja, é o material que nós temos, para transformar os nossos jovens e adolescentes apaixonados pela visão, verdadeiros discípulos. Nós precisamos criar estratégias que despertem neles este desejo. Que estratégias são estas? Formar uma boa equipe, criar um ambiente jovial ao discipulado, visão da igreja, investir em grupos vidas, visão da igreja, formar e conduzir um culto. Agora eu vou tópico por tópico com você e vou ser rápido para não tomar tempo. Formação de uma boa equipe, olha a importância. Não podemos negligenciar a importância de ter uma equipe bem formada, que seja principalmente discipulada, que o Oséias falou que hoje do louvor. Quem estamos colocando no altar tem compromisso com a obra, tem compromisso com Deus. No meu ministério é o louvor, só isso não pode. Não é essa a visão da igreja. Nós aprendemos, temos que colocar em prática. A sua equipe, ela representa a cara do seu grupo. Não olhe para a aparência como fez Samuel, porque Deus estava olhando o coração. Samuel olhou a aparência. E outra coisa, considere até os menos prováveis. Não despreze ninguém. Aqueles que têm dons, talentos, incentive eles, pegue eles, ame eles e incentive eles a pegar os talentos, aquilo que eles sabem, que eles gostam de fazer, e pegue eles para fazer isso para Deus, para você colocar ele para fazer isso para Deus. Muitas são as oportunidades. Mostre que tudo que foi plantado, tudo que foi nos dado, os talentos que está dentro de nós, foi criado e nos foi dado com um único objetivo, de servirmos a Deus. E nós temos um ministério, que nós temos a oportunidade de servirmos a Deus.
O líder de jovens relevante, ou seja, que tem importância, que sobressai, ele vai levar os seus liderados a entregar seus talentos com alegria e entusiasmos aos pés de Jesus. O líder de jovens relevante, ele vai fazer isso. Segundo, criar um ambiente diferenciado para o discipulado, ambiente de unidade que faz a pessoa se sentir parte do lugar. Quando você está num grupo muito grande, que vê alguém é convidado, ele fica constrangido quando ele chega, não é? E esses dias eu fui para Belo Horizonte, fui aprender com o apóstolo Antônio. Ele falou assim: Grupo Vida, você faz reunião com 3 pessoas, você cria aquela intimidade, a pessoa já começa a se abrir com você, mas quando é um grupo maior, ele tem vergonha de falar. Você tem que criar o que? Um discipulado diferenciado, um ambiente diferenciado, não tentar padronizar os estilos, não, para vir aqui tem que ser dessa maneira, se vestir assim, você não pode andar desse jeito, você não pode andar com fulano, não. A palavra de Deus fala assim: venha como estás, porque quem vai te transformar é Jesus. Se eu olhar para mim, Jesus disse isso para mim: venha como você está, porque eu vou te transformar. Não sou perfeito, careço do Senhor todos os dias do perdão de Deus, mas Ele disse: venha como você está, não tente padronizar o estilo dos jovens, ensine os jovens a entregar o seu tempo a Deus, porque o discípulo, ele não monta a sua própria agenda, ele cria uma agenda de acordo com a agenda de Deus. Existe uma fala assim que aquele que governa o tempo de alguém é o verdadeiro senhor desse alguém. Quem tem governado o seu tempo? Não tenho tempo para nada, só trabalho. Então o seu trabalho está governando o seu tempo. Só estudo. Quem tem governado o seu tempo? É os estudos. E Deus, se eu tiver um tempo para Deus, Deus governa o meu tempo. Jovens precisam ler Bíblia, jovens precisam orar, jovens precisam se envolver com a obra. Quem trabalha não dá trabalho, não é? Invista nos menos prováveis, mas há algo diferente, irmãos. Olha como serve para nós, a Bíblia fala, né, Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho que deve andar. E nós falamos isso, o tempo passa e nós não fazemos. Chega alguém novo, é uma criança na igreja, é uma criança, é um bebezinho. Aí eu pego a palavra para mim, então ensina ela no caminho que deve andar. Aí nós ensinamos assim, que não é você apontar para ele não. Aí o pastor falou, culto de jovem tal dia, você acompanha ele. O pastor João Paulo falou, chama para andar comigo, vem comigo, vamos comigo. Isso é lindo, irmãos. Você começa a conhecer a pessoa começa a ser transformada, porque o discípulo, ele quer ser parecido com o seu mestre. Então ande com ele, ensine-se, faça ele envolver. Isso sim é um discipulado sério, que tira as pessoas das suas próprias prioridades e move elas para as prioridades de Deus. Investir em grupos vidas de jovens e adolescentes. Nós ouvimos hoje, eu não tenho tempo, a minha semana é corrida, faço parte do Ministério de Louvor, então o Ministério de Louvor vai ter o grupo vida do Ministério de Louvor. Acabou desculpa, não tem desculpa mais, acabou, cessou, acabou. Investir em grupos vidas de jovens e adolescentes, reunir em casas, tem que ter um local apropriado, não, tem, apóstolo Antônio, não, reúne em casa, na garagem, na escola, quantos eu tenho escutado se reúnem no horário de almoço,
Vai no McDonald's, é um momento que você tem ali, é um grupo vida. No trabalho, porque veja bem, onde houver 2 ou 3, mas onde houver um discípulo, um jovem que foi bem discipulado, que foi ensinado, que foi instruído, naquele lugar vai nascer muitos grupos vidas. Pastores, líderes, nós temos essa comissão, nós precisamos realizar, fazer esses jovens se tornarem importantes, porque aí vai acontecer, como eu disse, grupos menores, há mais liberdade para compartilhar a palavra e confrontar os próprios erros, porque você vai ali meditando na palavra, lendo a palavra fala no coração, e a pessoa se abre, realmente, eu não tenho feito isso, eu preciso consertar, eu preciso mudar a minha vida, porque você está num grupo melhor, não que tenha que ser assim, não, o grupo vai crescer, e se ele crescer, multiplica ele, vai multiplicando, e vai multiplicando, não é diminuir não, não é dividir não, é multiplicar. Se nós somos 4, traçamos uma estratégia, manda 2 jovens para lá, manda 2 jovens, nós não estamos dividindo, irmão, nós estamos multiplicando, é uma diferença muito grande, nós temos que entender isso, mas não somente enviar, mas participar com eles, estar presente com eles, e eu aprendi hoje aqui, tem muita coisa para fazer, tem, mas pode contar um segredo para vocês, ainda dá tempo, dá tempo, viu, que comece hoje, dá tempo, a partir de hoje, o objetivo de um discípulo, ele é ser parecido com o seu mestre, encarar suas falhas e pecados, para mudá-las e se tornar como um seu mestre. Isso diferencia o que é ser fã e o que é ser discípulo, porque tem muitas, nossa, eu sou fã desse cara. Você é fã, você não é discípulo. Existe uma diferença aí. Por quê? Porque o fã, veja bem, o fã, ele admira, é muito lindo, olha, é muito bom estar aqui, ele admira, mas ele continua no seu próprio estilo de vida, não quer mudança. O fã não quer mudança não, sou seu fã, sou seu, ainda tem aqueles que falam assim, nossa, eu sou seu fã, misericórdia, para de me admirar, vai admirar Jesus, não, eu não, admira Cristo, porque se você admirar Ele, você não vai continuar do mesmo jeito. Agora, se você começar a me admirar e ser meu fã, quando eu errar, você cai. Mas se você estiver firmado e olhando para Cristo, você não vai cair, você vai continuar firme. Firme, difere o que é o fã de um discípulo. Agora, e o discípulo? Ele se confronta olhando a imagem daquele que é o objetivo, o grande objetivo da sua caminhada. Quem é ele? Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aí você entende, agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Pastores, elaborar um culto, isso faz muita diferença. Colocar sempre Jesus no centro das pregações, isso nós fazemos, porque Jesus pode realizar o impossível. Ser criativo, bem-humorado nas pregações, conhecer os louvores, os ritmos que os jovens gostam, a dinâmica do culto de jovens e adolescentes, vai ter, certas vezes ela vai ser diferente, e o que eu quero que vocês entendam nessa noite, nessa tarde,
é que nós temos que levar, nós mesmos, levar os nossos liderados a serem verdadeiros discípulos de Jesus. Eles vão olhar para nós e eles vão querer ser parecido conosco, mas aquele que rege, que está sobre as nossas vidas é Jesus. Então nós temos que criar um ambiente adequado, conduzir os nossos jovens são talentosos, conduzir eles a entregar os seus talentos a Jesus, entregar o seu tempo, entregar os seus defeitos, os seus pecados aos pés do Salvador, para que eles possam viver uma nova história, um novo tempo, porque Deus tem um novo tempo, nós estamos avançando, e como nós temos aprendido, minha esposa mesmo disse aqui, hoje nós enxergamos, nós estamos numa igreja que é uma igreja jovem, tem muitos jovens, e eu posso dizer para vocês, isso me alegra muito, porque nós temos muita coisa para fazer, e eu estou feliz por isso, dou glórias a Deus por isso, e quero participar, ser participante, andar junto, porque a palavra de Deus fala em João 15:8, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão meus discípulos. Jovens e adolescentes na visão. E nós preparamos um videozinho aqui. Tá pronto, Rafael? Então vocês prestem bem atenção. Jovem, há uma diferença. E nós temos a oportunidade de trabalhar, e nós iremos trabalhar com os nossos jovens. Pastores, não vamos apenas olhar, vamos entrar nesta causa, vamos participar. Nós não podemos perder os nossos jovens, a igreja de agora. Preste atenção neste vídeo. Te dou toda a juventude que há em mim, quero transpirar de amor. Te amo, com obras, com Se puder apagar a luz aqui, ó. Aleluias. Aplauda o Senhor. Toda a juventude que há em mim, quero transpirar de amor. Dá os irmãos a ficar de pé.
Aleluias. Irmãos, eu tenho só mais uma simples frase aqui para dizer aos irmãos, seguinte: não seja apenas um observador, um ouvinte, seja um praticante, atuante da obra de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quer falar? Amém? Então vamos orar ao Senhor agradecendo. Você jovem que está aqui nessa tarde, como eu já disse, primeiramente você foi amado, viu? E por isso você está aqui. Alguém investiu em você, você é valoroso. E ainda que o mundo tente desprezar, não se esqueça, Jesus te ama. Existe um amor maior sobre a sua vida. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, nós te damos graça por este momento, ó Deus, por essas palavras ministradas, ó Deus, que o Senhor trouxe aos nossos corações. E eu peço ao Senhor, ó Deus, que venha confirmar esta palavra em nosso coração, ó Deus, para que não sejamos apenas ouvintes, mas como a tua palavra diz, sejamos praticantes dela, Deus, para que possamos operar esta palavra, ó Deus, colocando ela em prática, Deus, os nossos ministérios, aonde nós estivermos, os nossos grupos vidas, aonde o Senhor nos enviar, ó Deus, como jovens do Senhor, ó Pai, que façamos a diferença, que o Senhor venha levantar aqui nesta tarde jovens, ó Deus, adolescentes, ó Deus, com o coração que está queimando, ó Deus, para realizar e fazer a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Se palavras foram lançadas, ó Deus, para apagar o fogo, a chama, Senhor, que o Senhor venha acender nesta tarde novamente o fogo nos corações, despertar no teu povo, ó Pai, a tua obra, ó Deus, para que possamos seguir em frente, ó Deus, de acordo com a sua vontade, Pai. Nós te damos graças, Senhor, muito obrigado, ó Deus. Nós oramos agradecidos, no poderoso nome de Jesus, amém. Deus abençoe jovens, adolescentes. Pode se sentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Fica aqui comigo, deixa eu sozinho que não. Louvado seja Deus, né? A mulher já escreveu até livro e está falando com medo de falar. Ah, que isso, que bênção. Deus usa tremendamente. Eu lembro quando eu fui comissionado, e eu peguei e falei assim: Deus, mas justo eu? Era tão bom quando eu organizava as outras coisas, o apóstolo chegava já com as pessoas certinho, que ia falar, que eu não conheço todo mundo. Ele falou: mas você não precisa conhecer, eu conheço. E ele foi colocando no meu coração, pessoa por pessoa. Por isso, quando eu chamei, ninguém respondeu nada diferente do que eu esperava, que foi: eis-me aqui, eis-me aqui. Então louvado seja o nome do Senhor. Pastor Vaguinho vai orar, abençoando a vida dos palestrantes em nome de Jesus. Glórias a Deus, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos, amém? É um privilégio para mim, para eu estar aqui orando, né, por esses jovens abençoadíssimos, né, tão queridos por todos nós. E peço que você estende aí a sua mão junto comigo nesse momento. Vamos estar abençoando a vida dos dois. Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. E como foi dito aqui, né, a criança no caminho do Senhor, eu entendo que é o futuro bem presente, pastor Júnior, né? É um futuro bem presente. E o jovem também é o futuro não só da família, da nação, mas também do ministério, da extensão do ministério de Cristo na terra, né? É um futuro bem presente. Louvado seja Deus. Senhor Deus, amado Pai, graças te damos, ó Pai, pelo grande privilégio que temos, ó Deus, de sermos a extensão do teu ministério, ó Pai, nessa terra. Pai, em nome de Jesus, nós como igreja do Senhor aqui, Senhor, nesse local, Senhor, representando aqui, Senhor, parte do corpo de Cristo do Senhor, ó Pai, e a extensão dele, ó Deus, sobre a vida do irmão e pastor Danilo, também da sua esposa Camila, ó Pai, sua filhinha que aqui está, Senhor, a igreja também,
por ele aqui representada, região 2 do Ministério Transcultural em Nepomuceno, nós os abençoamos, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, com toda a sorte de bênçãos, ó Deus, nas regiões celestes em Cristo Jesus, que já foram liberadas sobre nós. Em nome de Jesus, eu profetizo, ó Pai, nessa tarde, que os melhores dias, ó Pai, da vida dos teus filhos, do ministério deles, ó Deus, e em toda a sua vida, ó Pai, são os que estão por vir. Em nome de Jesus, seguindo assim a eternidade contigo na glória, profetizo, ó Pai, em nome de Jesus, a unção do amor incondicional, da multiplicação e da prosperidade em todas as áreas de suas vidas. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor ouviu a nossa oração. No maravilhoso nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Amém.